Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Filosófico. Meu nome é Walter e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ressonância Schumann. O que é de fato a ressonância Schumann e por que ela é importante entender no que ela interfere em nós? Vamos primeiro desmistificar o que é a ressonância Schumann, porque há uma confusão muito grande sobre as premissas espiritualistas e o que é ciência. E aí esse tema acaba fazendo com que esse assunto se misture e cause muita confusão. Então nós vamos primeiro tratar de trazer a visão científica do que é este índice que a gente calcula, semelhante a volts, ohms, amperes, coisas assim. E depois explicar qual que é a interferência que ela existe em nós, nos nossos campos, nos nossos corpos. Que aí é uma coisa que não conseguimos mensurar cientificamente, mas nós podemos ver os efeitos e podemos então trabalhar com outros sentidos. De cara, já digo para vocês que a ressonância Schumann é um fenômeno eletromagnético e ele é natural. Ele ocorre numa camada chamada ionosfera. Então tem a Terra e várias camadas. Então é lá na ionosfera que a ressonância é sentida. E ela é uma frequência, na verdade. E muitos dizem que ela tem um pulso, ela pulsa. Então ela é atribuída a ser o batimento cardíaco da Terra. Nós olhamos para essa ressonância olhando para os picos espectrais dela, que são baixos. Então é um campo eletromagnético baixo, que gira em torno de 7,8, 7,33 Hz. E Hz, na verdade, é uma medida que você vê as oscilações de um campo, né, entre a positividade e a negatividade dele. Então, essa oscilação que sobe e desce, numa frequência por um tempo, gera uma onda, e aqui nós estamos falando de 7,33 Hz. E essa frequência é gerada por descargas de raios que acontecem constantemente ao redor do planeta e acabam reverberando na cavidade entre a Terra e a ionosfera. E aí consegue-se medir isso. Esse nome Schumann vem de um alemão que era físico chamado Winfried Otto Schumann. Então ele descobriu essa teoria, ele previu essa teoria e construiu toda essa estrutura que hoje a gente mede e consegue trazer esses valores. E essa frequência fundamental de 7,33 tem as suas harmônicas, 14, 20, 26, 36 Hz, e elas são mantidas por essas tempestades globais e as interações atmosféricas. E ela é medida, então, por frequências baixas, que chamam de ELF, que é Extremely Low Frequency. Geralmente fica entre 3 e 60 Hz, que é o equipamento que mede isso. Percebe como a conversa científica é pouco espiritualista? Mas o vídeo não vai ficar só nesse sentido, não. Quais são, então, os laboratórios, os sites confiáveis para você ver a ressonância Schumann em tempo real? O Tomsk Space Physics Laboratory, que é da Rússia, o HeartMath Institute dos Estados Unidos, e esse é o meu preferido, que é o Space Weather Live. E como é que ela interfere no planeta? Como ele é um marcador de estabilidade eletromagnética global, você pode perceber que essa ressonância ela acaba se relacionando com padrões climáticos, atividades sísmicas e comportamentos de migração animal. Então ela serve como uma frequência de referência natural para diversos processos biológicos do planeta. E o que afeta a ressonância Schumann, na verdade? Ela pode ser afetada por atividades solares, então tem uma ejeção de massa coronal muito forte, uma erupção muito grande solar interfere na ressonância Schumann, e modificações da ionosfera por atividade humana. Radiofrequência também, antena 5G, poluição eletromagnética por antenas e essa rede 5G, como eu disse, tudo isso pode interferir então na ressonância Schumann. Então às vezes a gente olha que ela está lá num pico e fala, nossa, que legal, né? A espiritualidade está elevando a carga, a vibração do planeta. Às vezes é uma antena 5G que está em teste. Às vezes é uma explosão nuclear em teste no meio do oceano e aí aumenta. Uma massa coronal, tudo isso interfere a ressonância Schumann e pode, por consequência, a gente ver variações e acreditar que, olha, algo espiritual, estamos indo para a quinta dimensão. Vamos falar da relação que essa ressonância tem com os seres vivos, animais, plantas e humanos, né? Como ela é uma frequência de fundo natural, ela pode afetar, existem estudos que dizem que pode afetar o quê? Ondas cerebrais. Porque, como é uma frequência fundamental, ela coincide com a faixa alfa do cérebro humano. Então, está muito ligado a esse estado de consciência elevado, relaxamento e meditação, ciclos biológicos. Então, por exemplo, quando mexe nas ondas Schumann, você altera o ritmo circadiano, que é complicado, que mexe no todo o ciclo de entendimento biológico do corpo, altera a melatonina, altera o bem-estar geral, causa, por exemplo, insônia, ansiedade, tontura, dor de cabeça, pode dar alterações bruscas no corpo, para pessoas mais sensíveis principalmente.
E aí vem aqueles vídeos, se você vai despertar a consciência, você começa a sentir isso, aquilo, que a energia que está vindo é o sol. Às vezes, a gente está aqui. É só uma mudança na frequência eletromagnética do planeta que interfere nos nossos corpos. Em animais, pode afetar o sistema de navegação de aves migratórias, de cetáceos e de abelhas. Vocês sabem que tem uma explosão solar sobre as abelhas? Os animais eles detectam essas variações e se comportam de forma diferente antes de terremoto, antes de alterações eletromagnéticas e quando a ressonância Schumann muda. Sabe aqueles animais que rodam em círculo? Aí a pessoa fala, é o fim do mundo? A ressonância Schumann que está alterada, eles bagunçam a navegação de alguns animais, eles ficam rodando em círculo. Então, gente, veja que existe todo um lado científico a ser estudado da ressonância Schumann. Nada de espiritual, isso é concreto e a gente pode estudar no dia a dia. Agora, indo para o lado espiritual, esotérico, uma nova ciência, vamos por assim. Dizem que a ressonância Schumann é o batimento cardíaco da Mãe Terra. As suas variações são tidas como elevações energéticas do planeta, porque está tendo uma afetação, se é que eu posso usar esse termo, da consciência coletiva e do despertar espiritual da humanidade. Quando a gente recebe esses fluxos de energia constantes no planeta, são para a gente fazer testes ou musculação, se eu posso dizer assim, da nossa estrutura interior, do nosso DNA, para ele se acostumar com vibrações mais altas. É o que se diz. Então, muita gente fala que este aumento da frequência está relacionado ao salto quântico de consciência, embora não tenha base científica nenhuma, tá? Uma coisa que é certa, e aqui a gente pode trabalhar com a certeza, é que o planeta Terra, o Sol e todos os demais planetas são como se fosse um macro-organismo, micro em relação ao universo, mas macro em relação ao nosso ponto de vista, que está flutuando no universo, no espaço. Então, o planeta Terra é uma grande nave espacial que abriga bilhões de seres humanos e trilhões de seres vivos. Então, não deixa de ser uma nave. Ele não está parado só rodando em si ao redor do Sol, porque o Sol também está navegando. Então, existe um movimento que a gente entra em vários lugares dentro do universo. E nós estamos flutuando no espaço e navegando a uma velocidade incrível. De qualquer forma, nós estamos entrando numa área da nossa galáxia em que nós estamos recebendo raios cósmicos direto do Sol central. Dizem que o nosso Sol central é Alcione. Então, nós recebemos uma luz mais forte lá. Isso é astronomia. Não é nem astrologia, nem espiritualidade. É ciência, mas a gente só entender por que a gente está indo para a espiritualidade aqui. Então a gente tem que ficar de olho porque os raios cósmicos afetam a ressonância Schumann. Então os raios cósmicos eles aumentam a ionização da atmosfera. E como isso altera a condutividade da cavidade que fica entre a Terra e a ionosfera, muda a forma como as ondas Schumann ressoam e se propagam. E aí isso interfere no nosso sistema circadiano, no sistema físico. E como é que essas frequências de tempestades elétricas ocorrem? Como é que essa interação acaba criando tempestades elétricas maiores, que são fontes principais da ressonância Schumann? Como pode alterar a frequência e a intensidade dessas descargas elétricas, vai aumentar os pulsos que a gente vai medir com o equipamento. Também a gente tem que pensar que existem eventos de alta radiação cósmica, tempestades de prótons solares. Isso também faz o campo da ionosfera flutuar e aumentar o cálculo que a gente olha. Então, como é que a gente pode observar esses sinais? Aquela notícia que vai ter uma tempestade cósmica solar, corre lá e você vê linhas mais intensas. Os borrões ou distorções vão ser mais harmônicos. Pode ter uma mudança temporária. Um pico de 14, 20, às vezes chega até 50, estão falando de 150. Agora, tem alguns impactos que algumas pessoas dizem que esses raios cósmicos, junto com que são medidas na ressonância Schumann, podem intensificar alguns sintomas. Dor de cabeça, insônia, cansaço, ansiedade, desorientação animais como pássaros e baleias, instabilidade emocional coletiva. Segundo correntes espiritualistas, né? Muitos dizem que esses eventos cósmicos são vistos como os portais energéticos. Então, isso acelera a consciência, é um ajuste vibracional. Mas isso ainda é controverso. Tá? Mas não existe nada que comprove essa variação geomagnética com a saúde humana ou com estados de consciência. Se nossos corpos são feitos de energia, é natural que qualquer energia que chega até nós interfira nos nossos corpos. Se nós temos uma vibração específica, uma harmonia específica feita de luz, de energia dentro dos nossos corpos, qualquer vibração energética que bate até nós interfere em nosso estado de consciência, interfere em nós. Então, se nós temos um estado normal, chamado onda alfa, que a gente fica ali, que é 7,83 Hz, e se essa onda que vem da ionosfera bate aqui e interfere em nós, podemos canalizar essa energia para potencializar trabalhos de expansão. Só que tem um detalhe, né, gente? Quando você tem uma luz
uma energia mais forte, as coisas podem se acelerar, mas não necessariamente para vibrar para o bem, né? Então você vê que o bem e o mal acabam evoluindo juntos. Então a gente percebe que há momento de coisas boas, momento de coisas ruins, e aí as pessoas falam, apocalipse. Independente da presença maior de luz ou não cósmica, nossos corpos eles têm a necessidade de manter um padrão vibratório. Não necessariamente só com a ressonância Schumann, ela é só mais um elemento. Nós temos que medir nosso estado de pensamento, de vibração, e isso tem um outro gráfico que eu vou deixar para outro vídeo, que é a escala de Hawking. Aí sim, ali é o nosso estado de consciência, mediante a tudo que interfere em nós, como a gente reage a isso. Nós não podemos então, gente, evitar que influências externas cheguem até nós, seja no que a gente come, alguém que está falando com raiva da gente, um ambiente hostil, ressonância Schumann, não importa. Mas como você reage a tudo isso é que vai fazer a diferença no seu processo de despertar do equilíbrio. Esse vídeo ele desmistifica um pouco esse negócio de ressonância Schumann. Muita gente fala que, olha, está super alta, muita energia, não todo mundo vai evoluir. Pode ser, mas não é comprovado. Então, assim, eu até acredito que a ressonância Schumann possa alterar nossa espiritualidade, nossa vibração, mas eu não tenho informação suficiente para cravar que de fato ela faça. O fato é, essa ressonância existe, ela é mensurável e existem energias do cosmos que interferem nela, e sim, nós estamos vendo que isso tem se intensificado e o planeta tem sofrido alterações constantes nessa frequência de 7,83 para cima, nunca para baixo. Isso tem se intensificado muito. Se você pegar 10 anos para trás para hoje, os picos são muito mais constantes. Então não sabemos se é tecnologias humanas, se é a região que está entrando no Sol, se temos picos de explosão solar. O fato é que, independente do porquê, é notório que isso está se mudando. Então fica de olho, veja como é que você está. Está estranha? Está estranha? Corre lá, verifica a ressonância Schumann, vê se não é isso. E qual que é o nosso segredo? É não sentir um sensor que está nos dando uma informação, que está nos alterando, e simplesmente falar, é culpa dela, e deixar uma amargura passar. Tá ruim? Tá sentindo algo estranho? Percebeu que tem uma mudança? Importante, parabéns, você já fez a primeira coisa que é estar com o sensor ativo de que você percebeu que algo não está bem. 2, não permita. É um trabalho interno de mentalização, de consciência, energização. Tá de dia? Corre para o sol. Vai para o sol. Ele é o nosso melhor referencial de equilíbrio. Se você está de noite, faça uma oração, meditação. Se você está acostumado a fazer um mantra, um terço ou algum salmo, se energiza de outra forma. Não permita uma vibração ruim, um estado de humor ruim, entrar e ficar e você se conformar porque algo teve origem. Seja você o fim de tudo isso. Esta é a dica principal. Então, o melhor exercício aqui com a ressonância Schumann ou não, é sempre perceber o seu estado de consciência, o seu humor. Saia de você e fale, por que eu estou sentindo isso? Ou por que a sensação está chegando em mim? É meu isso? Porque às vezes a gente fica triste sem razão. Às vezes uma coisa que você come te deixa triste. Este é o exercício mais importante a se fazer daqui para frente. Perceber uma mudança de humor, a origem. Se não tem origem, não é seu. Entrega de volta, agradeça, se recomponha e vida que segue. É isso. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas a gente dissecou um assunto importante. Eu espero que você tenha gostado. Lembra sempre que a gente precisa de ajuda do algoritmo e ele enxerga que esse vídeo é importante para você, o canal é relevante. Quando você se inscreve, você ativa o sininho, deixa o like, comenta, compartilha com aquelas pessoas que podem gostar disso e a gente vai trazer a todo momento que possível mais e mais vídeos. No próximo vídeo eu vou falar da escala de Hawkins, que ela se relaciona com esse tema. E assim, vamos fechando o cerco para a gente poder entender o que é o que, tá bom? Então até a próxima, obrigado por assistir até o fim e um grande abraço para vocês, hein? Tchau, tchau.